são os nossos convidados de hoje, os nossos especialistas. Estamos aqui para ajudar você a desvendar o segredo do desenvolvimento financeiro. Quem está promovendo esse momento incrível para vocês é a empresa Mente Rica. A empresa Mente Rica é especializada em inteligência financeira e eu venho escutando muitas pessoas com dúvidas sobre qual é a real intenção de tantos profissionais que estão começando a explicar sobre educação financeira e sobre finanças. De repente, ninguém ouvia falar em educação financeira, ninguém ouvia falar em finanças, e agora tem muitas pessoas falando, as redes sociais estão lotadas, e as pessoas sempre ficam com aquela dúvida. E aí? O que disso é verdade? Como confiar em um profissional de finanças? O que realmente os profissionais de finanças podem fazer para ajudar as pessoas? É por isso que eu convidei esses 3 colegas que acabaram de se apresentar para vocês, e nós vamos hoje desvendar alguns desses segredos e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E o propósito disso é que quanto mais educação financeira você tiver, o seu vizinho tiver, as pessoas que convivem com você tiver, mais prosperidade nós todos teremos. Mais condições de prosperar como sociedade nós teremos. É por isso que a Mente Rica convidou os colegas para conversarmos aqui com vocês sobre finanças. E para começar, além da nossa apresentação e do que nós podemos ajudar, na empresa Mente Rica, você pode, além de aprender um pouco mais sobre finanças, você pode ter contato com finanças a um ponto que você entenda que dinheiro é como qualquer outra área da sua vida. Dinheiro é como saúde, dinheiro é como seus relacionamentos. Na mesma forma que você se preocupa, que você cuida dos seus relacionamentos, das suas amizades, da sua saúde, você também poderia se relacionar melhor com o dinheiro. E é isso que eu quero trazer para vocês. Um bate-papo muito tranquilo, muito sossegado aqui entre nós, e a gente vai conversar sobre alguns itens que vocês têm mais dúvidas e que me perguntam com mais frequência. Para começar, então, como um profissional de finanças pode realmente ajudar você? Luiz, como um profissional de finanças pode ajudar as pessoas? Cláudio, Luiz. Vamos lá. Vai um pouco no sentido que a gente veio falando na apresentação, né? São alguns pontos aí que o planejador financeiro profissional de finanças pode ajudar as pessoas a organizar seus dinheiros, estruturar financeiramente sua vida, fazer planejamentos financeiros, ao atingir objetivos, tanto de curto, médio ou longo prazo. Seja ele comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, ou até se aposentar com uma renda considerável. Então, é um trabalho, como disse o Rafa aí, que é para a vida toda, não é um trabalho pontual, né? É um acompanhamento. Eu acredito que a educação financeira, ela é essencial para tudo que a gente faz na vida, porque tudo que a gente toma de decisão, você pode ter certeza que vai ter um viés financeiro ligado. Então, o profissional financeiro, o educador financeiro, é cada vez mais importante aí na vida das pessoas. Maravilha. Flávio, como um profissional de finanças pode realmente ajudar as pessoas? Legal. Bom, eu costumo ajudar, assim, tudo que eu aplico no meu dia a dia, na minha vida, né, financeira, nos meus investimentos, é o que eu tento passar para as pessoas, né? Por quê? Porque eu acredito que seja uma forma que está funcionando para mim, né, que vem funcionando para mim, e claro, eu tento passar da minha forma, porém adaptando, né, ao perfil de cada pessoa. Então, assim, quando a gente fala de investimentos, por exemplo, a gente tem N tipos de investimentos. Então, assim, não vai ser o investimento para mim, né, que serve para mim, que vai funcionar para todo mundo. Então, a gente tenta adaptar, né, esse cenário, né, trazendo informações, trazendo aonde pode dar certo, onde pode ter um pouco mais de risco, né? E, assim, uma coisa que acho que todo mundo vai concordar aqui, que vai bater na tecla, é na questão da reserva de emergência, né? A gente fala bastante sobre isso. Às vezes a pessoa, ela acha que, sei lá, pode não acontecer, né? Enfim, a gente viu aí, de março para cá, com a pandemia, que num nível, assim, às vezes maior numa pessoa ou menor em outra, mas afetou todo mundo, né? Desde empresas a pessoas físicas também, né? Muitas pessoas foram demitidas ou tiveram uma renda reduzida, né, por um período. Enfim, afetou todo mundo. Agora a gente está até tendo um reflexo disso, né, que é um pouco aumento de preço, um pouco da inflação que está
está chegando aí também. Então, assim, pega todo mundo. O que é importante é justamente ter essa iniciativa de se antecipar aos problemas, né? Claro que a gente não imaginaria que aconteceria uma pandemia nesse nível, mas qualquer problema que possa acontecer num desligamento na empresa, ou quem é autônomo, ter também a sua renda, sua receita caindo, enfim, são vários problemas que a gente tenta alertar para que quando aconteça, você passe por aquele problema um pouco mais tranquilo, né? A reserva de emergência, eu costumo dizer, ela não vai deixar você rico, ela não vai te eliminar todos os problemas da sua vida, mas você vai poder passar por uma situação desagradável, de repente, com uma tranquilidade, porque imagina você tá passando por um problema difícil, né? Saúde, bateu o carro, foi desligado, e aí você ainda não ter dinheiro para te socorrer ali por um período, né? Então, eu tento sempre colocar esse primeiro start nos investimentos, mas pensando na reserva de emergência primeiro, para depois a gente pensar em algo mais a médio e longo prazo, né? Para a gente poder trabalhar ali numa construção de patrimônio, até uma segunda renda, né? Que a gente chama de renda passiva dos investimentos, mas sempre como um segundo passo. Tem o anterior ainda da reserva de emergência, que é você quitar a dívida, né? Também, dependendo da dívida que você tem, você está pagando muito mais juros do que o rendimento que você vai ter. Então, não faz tanto sentido. Dependendo da dívida, compensa você pagar, né? Você quitar a dívida. Então, assim, a gente tenta entender todo a parte individual das pessoas, né? De cada um, para poder atacar naquelas situações que são mais vulneráveis, né? A problemas financeiros, para a gente poder fazer esse equilíbrio, né? Tanto na questão da dívida, não ter muitas dívidas, ter sobras, poupança e fazer os investimentos também. Maravilha. Rafa, como um profissional de finanças pode realmente ajudar as pessoas? Eu acho que o ponto mais importante, né, e que eu percebi também nessa crise, é ter essa visão mais fria, né, dos investimentos, das finanças. Porque você, quando vai fazer suas finanças ou seus investimentos, você leva ali com você muita emoção. E isso, às vezes, acaba te atrapalhando a fazer um planejamento, ou até mesmo um planejamento financeiro, ou até mesmo de investimento. Então, quando você tem um profissional de finanças, seja na parte de planejamento ou de investimentos, ele consegue ter uma visão de fora sobre sua parte financeira ou sobre seus investimentos. E consegue fazer um planejamento mais técnico para você, né? Então, eu acho que isso é de extrema importância e eu percebi muito isso agora com o coronavírus, né? Veio sem avisar e quando você tem um profissional ali do lado para te ajudar, você consegue tomar melhores decisões. Eu acho que isso é o ponto-chave de ter um profissional do seu lado. Maravilha. Então, vocês perceberam, vocês todos que estão aqui participando conosco, que nós temos 3 profissionais que acabaram de esclarecer como um profissional de finanças pode ajudar. Eu vou trazer para vocês aqui uma diferença. Eu sou especialista em inteligência financeira. O Luiz, qual que é a tua especialidade, Luiz? Planejamento financeiro pessoal e consultor financeiro empresarial. Ótimo. Flávio? Consultor financeiro também, pessoal. Consultor financeiro. Rafa? Assessor de investimentos. Assessor de investimentos. E é isso que eu quero, a partir desse momento, começar a ajudá-los nesse sentido. Eu trouxe aqui 2 consultores e um assessor, e eu sou especialista em inteligência financeira e sou treinadora de mudança comportamental para o sucesso financeiro, desenvolvimento financeiro. Nesse sentido, eu atuo na linha da mentalidade, da mudança de comportamento, enquanto que os meninos atuam diretamente na consultoria, no teu negócio de fato, no teu problema de fato, e o Rafa em assessorar os investimentos, que vai fazer com que você tenha renda extra, renda passiva, uma boa aposentadoria, assim como os meninos. E nós estamos trazendo aqui para vocês essas diferenças de cada um dos nossos perfis de trabalho, para que vocês no mercado consigam também fazer essa diferença. E por que eu estou trazendo isso? Porque é muito importante que você escolha muito bem o profissional que vai te ajudar
a construir uma estratégia de desenvolvimento financeiro. Muitas pessoas chegam até mim dizendo, ai, Ju, eu precisava de alguém, encontrei alguém, mas eu perdi dinheiro, eu entrei numa pirâmide, eu entrei nisso, eu entrei naquilo. É por isso que a empresa Mente Rica e eu estou trazendo para você uma live com 4 especialistas e um segredo. Mas neste momento, o que você precisa compreender é que não existe milagre no desenvolvimento financeiro. Até mesmo quando se ganha na loteria, existe o jogo interno e o jogo externo do dinheiro. Às vezes a pessoa ganha na loteria e não consegue manter aquele dinheiro, porque ela não tem a mentalidade necessária para conseguir manter aquele dinheiro, ela não estava preparada para ter aquele dinheiro, ela não tinha propósito, ela não tinha o desenvolvimento e o crescimento pessoal necessário para lidar com aquele dinheiro. Nesse sentido, entra o desenvolvimento de uma forma mais ampla, desde a mentalidade até o resultado de fato. É importante você ter essa visão, por exemplo, de nós aqui, nós 4, nesse sentido, para que você não caia nessas armadilhas. Porque ainda tem muita gente que cai nessa armadilha de, nossa, eu vou conversar com fulano porque ele me prometeu um rendimento de eu vou aplicar 10 mil e vou ganhar 20 mil em um ano. Gente, existe isso? Luiz, Flávio, Rafael? Com certeza não. De jeito nenhum. Quando vocês ouvirem isso, vocês já percebam que tem alguma coisa errada. Mas, no nosso caso, nós ajudamos você a se desenvolver com fatos reais, com investimentos reais, com números reais. Então, a primeira coisa, quando você for escolher um bom profissional, é você analisar a atuação desse profissional no mercado. Quanto tempo esse profissional tem de atuação no mercado? Quais os resultados desse profissional? Acompanha o que as pessoas conversam sobre esse profissional durante algum tempo. E, a partir disso, você faz a sua escolha. Mas é interessante também observar que quando você tem um profissional que te ajuda, que pega na sua mão e te leva por um caminho, fica muito mais tranquilo e muito mais fácil você chegar onde você quer chegar. Quando você vai para algum lugar que você não conhece, é muito mais fácil quando você tem alguém do lado que já foi. Então, aqui, quando você tem profissionais que já percorreram o caminho, que já sabem por onde vai, que já sabem onde é que tem as pedras, se vira à direita, se vira à esquerda, fica muito mais tranquilo para você seguir esse caminho, mas você vai chegar mais rápido, vai chegar com mais tranquilidade, vai chegar com mais saúde, às vezes vai evitar de quebrar um pé, de quebrar uma perna. Então, é esse o nosso propósito. O propósito do bom profissional da área de finanças, do bom profissional da área de desenvolvimento financeiro, é ajudar você a trilhar esse caminho. Perceba, é um caminho. Nós não estamos falando aqui de repente, você chegou e tem um pote de ouro. É um caminho que você vai andando, é uma jornada, e nós estamos aqui para ajudar você a atravessar essa jornada e chegar nas suas metas, nos seus objetivos financeiros. Então, um bom profissional de finanças traz tudo isso que nós acabamos de conversar com você. A partir desse momento que você já sabe o papel de um profissional de finanças, como nós podemos ajudar você, agora nós vamos começar a explicar para vocês alguns desses caminhos. Alguns desses veículos que você pode tomar, algumas caronas que você pode tomar, algumas passagens que você pode tomar e que a gente pode ajudar você nisso também. Então, a partir de agora, nós vamos explicar para vocês um pouco do que você vai encontrar por esse caminho que pode te levar a uma renda passiva e te levar a conquistar os seus objetivos. Luiz, vamos começar pelo Luiz. Só um momentinho, gente, que é aqui. Beleza. Luiz, quando a pessoa não tem tempo para investir, que a maioria das pessoas hoje, né, estão nesse patamar. Não tenho tempo, Ju, olha, eu gostaria muito de investir, mas eu não tenho paciência, eu não tenho tempo para ficar olhando planilha, eu não tenho tempo para ficar olhando qual das ações que são melhores, ou estudar os investimentos que existem no mercado. Então, Luiz, quando você tem um cliente que chega para você com essa situação de que ele não tem tempo para investir, não tem tempo para aprender, não tem tempo para ficar correndo atrás de rentabilidade, o que traz ou não rentabilidade, eu costumo indicar para esses casos os fundos de investimento. E eu queria ouvir um pouquinho de você. O que você indica nesses casos e o que você pensa sobre essa minha indicação dos fundos de investimento?
Vamos lá, Ju. É interessante você tocar nesse ponto, porque muitas pessoas acham o seguinte, eu vou procurar, quem procura um planejador financeiro são pessoas que estão com dificuldade financeira ou que não entendem nada de finanças. E não é necessariamente isso. Um dos pontos que fazem as pessoas procurarem um planejador financeiro é essa falta de tempo, porque todos nós sabemos que para você organizar as finanças, tomar conta do seu dinheiro, investir com qualidade, isso leva tempo, leva dedicação, leva esforço, leva muita paciência, né? Então, é bem interessante isso, porque se você não tem tempo para cuidar de suas finanças, se você não tem tempo para tomar conta dos seus investimentos de perto, os fundos de investimento se tornam uma opção bastante interessante. Primeiro, vamos um pouquinho para o lado do que é um fundo de investimento. Tá? Fundos de investimento é um agrupamento de recursos, tá, em forma de condomínio. Como assim em forma de condomínio? Vamos fazer uma analogia para o pessoal entender melhor com um condomínio residencial. Quando você compra um imóvel num condomínio residencial, você aplica um dinheiro lá para comprar esse imóvel. Dentro desse condomínio você paga taxas para que a administradora do condomínio faça a manutenção desse condomínio. E existem algumas regras, tanto por parte da administradora quanto por parte dos moradores. No fundo de investimento, é muito similar a isso. Quando você coloca dinheiro no fundo de investimento, você está comprando cotas desse fundo de investimento. Então, você está virando um cotista desse fundo. A partir desse momento, você vai pagar taxas no fundo, para que esse fundo administre seu dinheiro, e ele vai aplicar esse dinheiro em alguns ativos que vai te trazer um retorno. Tá? Isso é basicamente um fundo de investimento. Quais os principais tipos de investimento, de fundos de investimentos que existem? Hoje tem os mais comuns, fundo de investimento em renda fixa, que geralmente é atrelado aí ao CDI, né, que é uma rentabilidade um pouco menor, porém com uma maior segurança também. Fundo de ações, fundos imobiliários e fundos cambiais. Fundo de ações, o gestor do fundo pega o dinheiro que os investidores estão aplicando nesse fundo e aplicam em ativos, em ações. Tá? Fundos cambiais, geralmente é aplicado em dólar ou em euro. São muito utilizados para hedge, né? Para a segurança da tua carteira, porque depois a gente vai falar mais disso, mas a tendência é que, se a bolsa cai, o dólar sobe. Então, use muito esses fundos para proteger a sua carteira de investimento. E tem os fundos multimercados, que são fundos que aplicam em todos esses outros tipos de ativos que eu comentei agora. Tá? Então, por que é importante? O administrador do fundo, ele é responsável por fazer a manutenção do fundo, toda a parte operacional do fundo. E tem os gestores. Os gestores dos fundos são responsáveis pela estratégia de investimento desse fundo. Então, quando você coloca dinheiro num fundo de investimento, quando você se torna cotista desse fundo de investimento, você está deixando o seu dinheiro na mão de especialistas que vivem aquilo lá 24 horas por dia. Então, você não precisa ter uma preocupação tão grande de administrar de perto aquele dinheiro que está lá investido. Então, são especialistas, um exemplo de fundo de ações, gestores de fundos de ações estão dentro das empresas onde eles investem, para saber das tomadas de decisões dessas empresas internamente. Né? Outro ponto importante em investir em fundos de investimentos é o acesso a grandes estratégias. Imagina que com R$1.000 a pulso na mão, uma pessoa não consegue aplicar, é mais difícil, né? Não é que não consegue, mas é mais difícil aplicar um pouco em dólar, aplica um pouco em ações, aplica um pouco em fundo imobiliário. Quando você coloca R$1.000 dentro de um fundo, esse fundo distribui esse dinheiro de todos os outros mais cotistas para várias estratégias de investimentos. Então, automaticamente, você já diversifica a sua carteira dentro do próprio fundo, dependendo do tipo de fundo. Tá? Então, são pontos muito positivos aí no investimento de fundos imobiliários, de fundos de investimentos. Dois pontos muito importantes que tem em fundos são o fundo de investimento não tem cobertura do FGC. Tá? O FGC é uma entidade aí não governamental sem fins lucrativos que te garante uma cobertura de R$250.000 por CPF por instituição financeira.
Então, se eu tenho dinheiro num CDB do banco X, se o banco vir a quebrar, se o que eu tenho aplicado lá for menos de R$250 mil, o FGC cobre. Quando esse dinheiro está aplicado em fundos, o FGC não cobre. Tá? E o outro ponto importante é a tabela de imposto de renda, né? Porque a gente paga imposto quando a gente investe em fundos de investimentos. Paga imposto sobre o lucro que você tem. Então, em fundos de curto prazo, é uma tabela regressiva, que inicia lá em 22,5% e chega até 20%. E nos fundos de longo prazo, a tabela também é regressiva, onde começa em 22,5% e chega até 15%. Tá? É muito importante isso aí. Quais são as principais taxas que são cobradas no fundos de investimentos? Taxa de administração, que é, como eu disse, você deixa um percentual lá no fundo, que varia de fundo para fundo, para que a administradora faça toda a manutenção desse fundo de investimento. E tem uma taxa que chama taxa de performance. O que é essa taxa? Geralmente o fundo tem um objetivo. Então, se o objetivo dele é render acima do benchmarking do CDI, tudo que ele render acima desse benchmarking, ele vai cobrar 20% de performance. Ou seja, ele performou acima do CDI, que era o objetivo do fundo. Então, 20% daquilo que ele performou acima, ele fica com ele como se fosse um prêmio, uma comissão por ele ter atingido o objetivo. Tá? Para você ter ideia, eu peguei alguns dados aqui interessantes. Até 2017, de acordo com a Ambima e com a CVM, 15 mil fundos de investimentos no Brasil. Então, é uma carteira muito grande de fundos de investimentos. Isso corresponde a 4 trilhões de reais em responsabilidades de gestores de fundos de investimentos. E estima-se aí que são 2,5 milhões de pessoas que investem em fundos. Então, é uma alternativa muito interessante aí para quem não tem tanto tempo, tanta experiência no mercado de investimento, no mercado financeiro, como uma opção de investimento. Maravilhoso, Lu. Uau! Que explicação sobre fundos de investimento. Gente, essa é uma das opções. Então, como eu disse para vocês, nós aqui hoje estamos para ajudar vocês a desbloquear o sucesso financeiro, ajudar vocês a trilhar esse caminho do desenvolvimento financeiro. Então, num primeiro momento, é você pensar no que é que você quer, quais são os seus objetivos, onde você quer chegar. Quando você sabe isso, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, o que você quer fazer da vida, como você quer estar daqui 5 anos, 10 anos, daqui 20 anos, você tem condições de escolher as melhores opções para você se desenvolver financeiramente e conquistar os seus objetivos financeiros. E aqui hoje nós estamos explicando para vocês algumas dessas opções que podem te ajudar. Essa primeira opção, tudo isso que o Luiz acabou de explicar, foi sobre fundos de investimento, que é uma opção muito legal, que eu, inclusive, gosto muito, porque atende o meu perfil de investidora, dentro de todas essas características que o Luiz acabou de falar. E eu quero convidar todos vocês que estão aqui participando do YouTube agora, que se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocando as dúvidas de vocês aqui, podem ir conversando conosco. A Débora está dizendo que foi maravilhosa a explicação, foi mesmo, também achei muito didática. Aliás, essa é uma característica da empresa Mente Rica, é trazer o assunto de finanças de uma forma muito fluida, muito didática, muito tranquila. Então, é por isso que nós estamos com pessoas que possam falar com vocês com muita tranquilidade sobre esse tema, porque eu quero que vocês também entendam que esse tema é muito tranquilo, é muito gostoso quando você se dispõe a vê-lo dessa forma. As coisas são como você vê. Quando você muda a tua forma de olhar para uma determinada situação, um determinado tema, um determinado conteúdo, ele muda também para você. Então, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade com finanças, não quer nem ouvir, não quer ouvir falar, não quer participar de live, não quer ler livro. Não, não gosto nem de ouvir falar sobre finanças. Então, enquanto você tiver com essa mentalidade, você realmente vai estar distante do tema. A partir do momento que você se permitir ter um olhar diferenciado, dar uma chance, você já vai começar a desmistificar muitas coisas sobre finanças. Então, é o que eu sempre falo, você tem muita dificuldade com finanças? Dá um primeiro passo. O primeiro passo é você se permitir ler um livro, às vezes um livro que aparentemente não fale diretamente sobre finanças, mas que vai ser uma leitura gostosa,
E aí, nesse sentido, eu já indico para você, tem Os Segredos da Mente Milionária, tem Pai Rico, Pai Pobre, são livros de iniciação, que você vai ler, ele não fala diretamente sobre números, mas ele te traz já para a dinâmica do desenvolvimento financeiro, para você pensar no dinheiro como uma área da sua vida e cuidar dessa área da sua vida. E aí depois você começar a participar de bate-papos como esse que nós estamos fazendo, que eu estou proporcionando para vocês. Um bate-papo tranquilo, com algumas opções, e você vai começar a pensar sobre esse assunto, sobre o que você vai fazer com o dinheiro, como que você vai se organizar financeiramente, vai se permitindo entrar no assunto, vivenciar o assunto. E, aos poucos, finanças vai se tornando uma coisa mais tranquila para você. Até mais na frente você chegar a gostar do tema de finanças. Não digo que você pode, se você tem muita dificuldade, gostar como, ai, nossa, como eu amo finanças. Mas, pelo menos, você não vai ter esse peso, né? Essa dificuldade, ai, que horrível falar sobre números, falar sobre finanças. Então, você vai ter um pouco mais de alívio, de tranquilidade para falar sobre o teu dinheiro, que, inclusive, o dinheiro é aquilo que te acompanha do dia que você nasceu até o dia que você morrer. Então, por ele estar presente durante toda a sua vida, eu acho que ele merece um tempinho e uma dedicação sua. Até porque isso vai fazer com que você tenha mais qualidade de vida, com que você realize seus sonhos. Então, agora, eu vou trazer para vocês, o Flávio vai falar sobre outro tipo de fundo. Nós acabamos de falar sobre fundos de investimento, agora o Flávio vai falar sobre fundos imobiliários, que é uma opção muito legal também, e ele vai explicar para nós algumas características e por que é tão legal investir em fundos imobiliários. Você pode falar para nós, Flávio? Claro, vamos lá. Acho importante a gente comentar, né, justamente que o Luiz explicou a característica dos fundos, né? Então a gente percebe que, assim, todo tipo de investimento é importante a gente, antes de investir, né? Eu gosto de fazer essa orientação também para os meus clientes, de ensinar como que funciona cada tipo de investimento. Então, o Luiz trouxe muito bem a questão dos fundos, né? Fundos de ações, fundo de renda fixa, multimercado, tem de moeda, enfim. E tem também o fundo imobiliário, tá? Por exemplo, até fazendo um adendo, a previdência privada, ela também não deixa de ser um fundo, né? Só que com algumas regras, algumas particularidades diferentes, né? Principalmente de imposto de renda e tudo mais. Mas, assim, ela também é um fundo. O que é o fundo? Como o Luiz disse, é várias pessoas colocando recursos, né, para uma pessoa administrar. Então, o imobiliário, ele, como o próprio nome já diz, o recurso investido ele vai ser destinado para imóveis, né? Então, assim, eu acho que o brasileiro gosta muito dessa questão de imóveis, né? Vem essa questão do passado, de que investir em imóveis é muito bom, né, foi rentável, mas hoje já não é tão assim, né, você comprar um imóvel e rapidamente você vender ele com lucro, com algumas exceções. Mas o fundo imobiliário, você consegue acessar ativos, né, que a gente chama ativos, são os imóveis mesmo, com ativos em ótimas localizações. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de tipos de fundos, né? Então, assim, um fundo de shopping. Às vezes, a pessoa que frequenta um shopping, não aqui em Rio Preto, mas às vezes lá em São Paulo, tem um shopping que ela frequenta e aquele shopping ele pertence a um fundo, né? E aí você pode ter participação na renda daquele fundo, tá? Daquele shopping, desculpa. O que é participação, né? Você pegar todos os aluguéis dos lojistas, né? Às vezes tem também a receita vinda de estacionamento, enfim. Toda aquela receita gerada pelo shopping vai para a mão do fundo e o fundo distribui para quem é cotista, né? Quem é o investidor naquele fundo. Então, assim, quais são as vantagens, né? Que com pouco recurso você consegue já investir, é bem acessível. Tem fundos aí de poucos reais até 100, 150 reais, tá? Até um pouquinho mais também, mas assim, em média, 100 reais, 150 reais já tem fundos muito bons disponíveis. Então, assim, com recurso muito baixo, né? Porque se você for comprar um imóvel para investir, 100 mil, 200 mil, 500 mil, né? Dependendo. Esses imóveis, eles são, né, de boas localizações, então, sim, eles valem milhões, só que você vai comprar uma pequena fração, né, com esse valor. E aí você pode comprar de uma cota, 2 cotas, 10 cotas, a quantidade que você quiser. E aí o seu retorno, né, o aluguel que o fundo vai distribuir para você, ele é proporcional ao número de cotas que você tem,
tá? Então, assim, é bem acessível. Você tem diversificação, porque dependendo do fundo, eu estou até com um na tela aqui, ele tem 19 ativos, né? Ele tem 19 imóveis. Tá? Então, assim, com R$100 você está diversificado em 100 imóveis, em 19 imóveis. Em várias localizações, ele tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Santa Catarina, tem em Minas, tá? Então, assim, você não necessariamente precisa ir lá ver o imóvel, né? Até pelo site você consegue ter acesso, consegue visualizar os imóveis, a localização, enfim. Esse é o segundo ponto, a diversificação, né? E o terceiro também traz em relação a imposto, né? Então, assim, a pessoa que quer investir para obter renda passiva, o fundo imobiliário ele é um ótimo veículo, porque a renda que ele te distribui, ele é isento de imposto de renda, tá? Você só pagaria imposto se você vender, né, aquele valor investido e você teve um lucro, você paga 20% sobre o lucro. Mas comparando com o imóvel físico, né, você ir lá e comprar um imóvel, quando você vende e vende com lucro, você tem imposto de renda, né? Também. E no aluguel também tem imposto, né? No fundo imobiliário você não tem. Então, assim, com pouco recurso, você tem diversificação já dentro daquele fundo. Claro que o ideal é você comprar vários fundos, né? Não apenas um também. E o que é legal, assim, o quarto ponto, que você consegue entender, né? A estratégia do gestor. Tá? Então, esse ponto também da gestão, né? Quem está por trás do fundo, fazendo as alocações, né? Fazendo o acompanhamento lá, se tem uma obra, ele que vai lá acompanhar, enfim, você não precisa ter dor de cabeça nenhuma. Com o inquilino, né? A gente, de repente, já teve alguma experiência. Se você tiver um imóvel alugado e o inquilino sair, você tem a vacância, você não recebe aluguel no mês seguinte, você tem, às vezes, a dor de cabeça de lidar com o inquilino ou com a administradora, né? E com o fundo você não tem nada disso. Você não perde, você não tem que colocar dinheiro para uma manutenção, por exemplo, né? Então, assim, são vários benefícios, vários pontos positivos que a gente encontra, né, do lado do fundo imobiliário, se a gente for comparar com um pouco mais próximo, assim, que seria você comprar um imóvel diretamente, tá? Então, é muito bom esse tipo de veículo, né, para quem quer renda, para quem quer ter também uma construção de patrimônio, porque às vezes a gente compara, né? Eu vejo muita gente comparando ações com os fundos imobiliários. E aí, assim, às vezes tem gente comparar, as ações elas crescem muito mais do que fundos. Se a gente for pegar algumas empresas específicas, claro, elas vão ter um crescimento gigantesco ali em às vezes poucos anos, né? E fundo, de fato, ele não acontece isso, porque o imóvel ele não vai ter uma valorização de um ano para o outro de dobrar o valor de mercado dele, né? Então, assim, é um crescimento gradual, mas que ao longo do tempo, em 10 anos, 20 anos, a gente vê um crescimento muito bom, tá, em fundos imobiliários, e fora que você tem a renda passiva todo mês, né, eu chamo assim de um pingadinho ali na conta, que todo mês você pode estar trabalhando na sua atividade, pode estar viajando, pode estar fazendo outras coisas com a sua família, enfim, e o seu investimento está lá, está trabalhando para você e está te pagando uma renda mensalmente. Eu acho que é um ótimo veículo para todo mundo que tiver interesse para conhecer. Maravilhoso. Mais uma opção, mais uma explicação bem didática. Gente, o Flávio acabou de fazer uma explicação sobre fundos imobiliários e eu vou explicar dois conceitos que ele acabou de falar aí, dentro das características do fundo imobiliário, que um deles é renda passiva. Então, explicando para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez, essas duas palavras, essa expressão pela primeira vez. Eu costumo dizer que o desenvolvimento financeiro ele tá em 3 pilares. Os pilares são a base de sustentação da casa. Então, se você tem pilares bem fortes, você consegue construir um primeiro andar, um segundo andar, você consegue construir para cima, porque isso tem sustentação, isso vai se manter em pé. Então, os pilares que eu costumo trabalhar no desenvolvimento financeiro, primeiro, renda principal, ter como renda principal, então você pode distribuir esses pilares como você quiser, renda extra e renda passiva. Nesse sentido, a renda principal como o próprio nome diz, a principal, é aquela que você tem que vai pagar todas as suas contas, que você se sente um pouco mais seguro em relação a essa renda principal. Você tem ela como o esteio familiar, aquilo que te dá uma base sólida. A renda extra é uma atividade que você faz extra da tua renda principal para ganhar um dinheiro extra. Então, essa renda extra pode ser alguma coisa que você tem um dom, que você gosta de fazer. Então,
Então, pode ser artesanato, pode ser pintura, pode ser, tipo, marido de aluguel que gosta de arrumar as coisas, pregar um quadro, arrumar, sei lá, um encanamento, aquilo que a pessoa curte, que faz, assim, de fim de semana, jardinagem, vender Avon, vender Natura, escrever um livro. Às vezes, se você também é bom no marketing, você pode também fazer artes de marketing, você pode fazer edição de vídeos. Então, a renda extra é algo que você trabalha fazendo alguma coisa extra da tua principal e você tem essa renda extra. Esse é outro pilar do desenvolvimento financeiro. É geração de renda. E o outro é a renda passiva. A renda passiva é aquilo que você não está trabalhando naquele momento, mas você está gerando renda. Então, veja que são 3 pilares do desenvolvimento financeiro. Renda principal, a qual você vai arcar com todas as suas obrigações, e o ideal é que você separe alguma parte dessa renda extra para os seus sonhos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Renda extra, que é a geração de renda, make money, você fazer alguma coisa a mais, e renda passiva. A diferença entre renda extra e renda passiva é que a renda extra você está dando o teu tempo para fazer aquela renda. Então, você está executando uma atividade, prestando um serviço, fazendo alguma coisa para gerar essa renda extra. A renda passiva, você faz uma vez e continua recebendo esse dinheiro. Então, a renda passiva dos investimentos, por exemplo, que o Luiz e o Flávio acabaram de falar sobre fundos de investimento. O Flávio falou sobre fundos imobiliários. Nesse sentido, você faz aquela aplicação, você faz essa aplicação em investimento, você está fazendo ela uma vez e ela vai continuar rendendo. Isso é renda passiva. Porque você vai estar sossegado na tua casa, tranquilo, estamos aqui agora, e lá meu dinheiro está gerando mais dinheiro. Isso é renda passiva. Você escreve outra forma de renda passiva. Eu escrevo um livro. Eu escrevo um livro uma vez, vou ter trabalho com esse livro uma vez. Esse livro vai ser lançado várias vezes e todas as vezes eu vou estar recebendo um valor por esse livro. Música, peça de teatro. Então, existem alguns trabalhos que também você executa uma vez, você não vai estar trabalhando de novo, mas você vai continuar recebendo. Isso é renda passiva. É você trabalhou uma vez ou aplicou o seu dinheiro uma vez, ele vai continuar gerando dinheiro para você, ok? É importante você ter conhecimento disso para você traçar a sua estratégia de desenvolvimento financeiro. Dentro da tua estratégia, é interessante você pensar nesses 3 pilares e se preparar para esses 3 pilares na sua vida. Aqui nós estamos explicando para vocês algumas opções de renda passiva através de investimentos. E durante todo o tempo aqui da nossa aula, eu vou estar sempre trazendo para vocês essa parte aqui de inteligência financeira, de construção de estratégia. Quero lembrar a todos vocês, fazer um convite para vocês agora, para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube. Aproveita agora que eu vou ler as perguntas. Meninos, nós temos perguntas, viu? Eu vou ler as perguntas, a gente vai responder já para vocês não ficarem muito ansiosos. Vamos responder aqui algumas perguntas. E eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e já mandar esse vídeo para alguém, porque nós ainda temos um tempinho de aula e vocês estão vendo que o tema está maravilhoso, o assunto está incrível, então vocês podem convidar alguém que esteja precisando do desenvolvimento financeiro, já manda aí para essa pessoa o link para essa pessoa já vir participar aqui da nossa live. Se inscreve aí no canal. Anderson Correia. Nunca faz bem poder contar com a rede bancária ou eu posso contar às vezes? Vamos lá, meninos, da experiência de vocês. Vocês contam com a rede bancária ou não? Posso responder? Pode. Bom, só não ficou tão claro assim para mim se ele fala rede bancária, bancos tradicionais, bancos grandes, né, que a gente conhece, ou bancos grandes, bancos digitais, né? Bom, acho que é difícil quem não tem conta em banco hoje em dia, né? Até a gente viu aí esse período agora da pandemia que tinha milhões de pessoas que realmente não tinham conta em banco, né? E a Caixa foi lá e deu um jeitinho de abrir ali a conta até para o recebimento do auxílio, né? Mas, assim, é importante, você precisa ter uma conta, né? Até, assim, eu gosto muito de contas digitais, porque eu não gosto de ir em banco, né? Eu não gosto de ir lá sentar para tomar um cafezinho com o gerente, ficar em fila, principalmente. Então, assim, eu gosto de fazer tudo pela internet, né? Seja do banco grande, seja um banco digital. Então, assim,
acho que tem que contar, sim, com o banco, né? Inclusive, para você fazer investimentos, você precisa ter uma conta em banco também, né? Você não consegue investir sem ter uma conta bancária, tá? Às vezes a corretora, né, ela pode ter também já um banco ali, mas se você não tiver uma conta bancária, você não consegue investir. Acho que seria isso. O Ju, até complementando aqui o Flávio, vai lá, até Rafa. complementando aqui o Flávio, tem que sim ter uma conta, né, nos bancos tradicionais, porque já tem há muito tempo, só que esse mundo digital está vindo aí para mudar o mercado. Então, aproveite, né, procura ali um banco digital para você ter uma conta, porque tem bancos que até pagam ali uma rentabilidade só para você deixar seu dinheiro parado ali, né, e dá mais que a poupança, entendeu? Só por você abrir e deixar seu dinheiro ali. E também custos, né? Olhar a manutenção de conta, custo com cartão de crédito, tudo isso muita gente não coloca no lápis, mas quando vai fazer ali um planejamento financeiro, vê que está pagando muito ali no ano de taxa de cartão, taxa de conta, e isso, né, nesse mundo digital já foi, isso daí já passou. Então não pague essas taxas. Isso aí. Ju, oi, Lu. Só para completar o que o Flávio e o Rafael falou, mas no sentido de investimento, quando você fala assim, compensa eu investir diretamente pelo banco, então não abrir uma conta na corretora, porque o banco também te oferece fundos de investimentos, você pode investir em fundos imobiliários, em ações direto pelo banco. Eu acredito assim, cabe ao investidor conhecer aquilo que ele está investindo e saber analisar pelo menos o básico para conseguir questionar o gerente, ou seja lá, quem seja que esteja te oferecendo o investimento. Entendeu? Sim. Da minha experiência, eu acredito que a pessoa quis saber sobre investimentos mesmo. E aí, por quê? Porque com a onda de muita gente falando sobre educação financeira, eu acho que vocês também devem ter sentido isso, muitas pessoas falam sobre os bancões, né? Então, os bancos grandes, que não seria interessante investir em bancos grandes. E também com a ascensão das corretoras independentes, então, hoje nós temos muito mais, porque venhamos e convenhamos, né, gente? No nosso mercado de finanças, isso é uma novidade, é muito atual. Tem pouquíssimo tempo que nós temos tantas corretoras que não cobram taxa, que é free, enfim. Os bancos digitais também são muito novos, então isso é uma novidade para muita gente. Nesse sentido, eu, Juliana, eu não conto com bancão para nada. Para nada em que sentido? Eu tenho um recebimento, né, no Banco do Brasil, por exemplo, só. Eu tenho outras contas em bancos digitais, mas eu não pago nenhuma taxa de banco, não pago taxa de manutenção de nada, não pago taxa de cartão de crédito, fatura de anuidade de cartão de crédito, nada. Simplesmente eu ligo, meu bem, você vai comprar? Eu vou simplesmente sair, estou saindo fora. TED, não pago. Tem o Nubank que não cobra o TED. Por que você vai cobrar? Você acha que eu vou pagar para você, sendo que tem outros bancos que não fazem? Então, os bancos digitais, eles têm inúmeras opções, e eu acho que é isso mesmo, é isso que é legal na ampla concorrência, é dar oportunidades, possibilidades do consumidor escolher. Então, como o Rafa disse, aproveitem aí as oportunidades que nós temos hoje. E sobre investimento, eu, Juliana, não faço nenhum tipo de investimento em bancão. Eu vou explicar por quê. Eu, Juliana. Porque o bancão tem que ganhar alguma coisa. O bancão sempre ganha alguma coisa. O gerente que está te oferecendo, ele ganha alguma coisa. As pessoas que estão trabalhando no banco, elas têm que ganhar alguma coisa. Então, as opções oferecidas pelo bancão, elas já têm inclusas o pagamento de toda essa infraestrutura do bancão, de tudo que o bancão tem que receber. Enquanto que opções digitais não têm toda essa infraestrutura, e vocês podem fazer a comparação. Como o Luiz acabou de explicar, você pode até ouvir aquela opção que o gerente do bancão está te ofertando, mas saindo de lá, nunca faça, é o que eu explico, inclusive, para processo de compra. Sempre que for comprar alguma coisa, vai embora e compra amanhã. Porque nesse trajeto de você deixar para comprar amanhã, você reflete se realmente você precisa daquilo. Quando um bancão estiver te oferecendo qualquer tipo de investimento, faça do mesmo jeito. Escute, analise todas as opções que ele está dando, vai para a sua casa, dê uma olhada nas corretoras que tem, nos investimentos que tem disponível nas corretoras que não cobram,
e faça a tua avaliação de rentabilidade, a gente vai explicar isso também um pouquinho aqui, mas é bem por aí. Essa é a minha experiência pessoal, pelo que os meninos acabaram de falar também, nós estamos aí juntos nessa. Faça a sua escolha, e é o que eu sempre disse, quanto mais preparado você está, melhores são as suas escolhas. E isso que nós estamos fazendo aqui é muito bom, porque nós estamos levando informação para que você se prepare para tomar melhores decisões na vida. Acho que é bem por aí. Respondeu a sua pergunta, Anderson? Legal. Qualquer coisa, se você achar o Anderson aqui no YouTube que precisa de mais orientação, pode perguntar, Anderson Correia. Todos vocês que estão aqui participando da nossa live podem fazer perguntas. Oi? Só mais 2 pontos aí também para acrescentar, né? Para quem quer ter uma conta em bancão, dá para você ter conta essencial, né? Que você não paga nada. Então, você tem aquela conta essencial, todos os bancos têm, tá? Às vezes a pessoa vai lá na agência, eles negam, mas todos os bancos têm. E logo em breve aí, acho que a partir de novembro, se eu não me engano, a gente vai ter o Pix, né? Então, assim, você não vai pagar TED, DOC, você pode ter, por exemplo, uma conta essencial e com o Pix fazer as transferências para qualquer outra instituição sem ter custo nenhum. Então, assim, vai ficar bem bacana isso, né? Maravilhoso. Vamos responder mais 2 perguntas agora. Vamos dar continuidade no nosso tema e depois voltamos a responder as perguntas de vocês, tá? Podem ir fazendo as perguntas aí, o quanto que vocês quiserem, que a gente vai responder todas. A gente só vai respondendo, volta para o tema, respondendo, volta para o tema, para entregar bastante conteúdo para vocês aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Tenho ouvido que este tipo de fundo, aí, nesse momento que ela fez essa pergunta, Flávio, você estava falando sobre fundo imobiliário. Tenho ouvido que este tipo de fundo derreteu devido ao volume de lojas que fecharam as portas nos shoppings. Essa é para você, Flávio. Ela tem razão, mas não foi só esse tipo de fundo, tá? Que eu dei um exemplo do fundo de shopping, né? Todo tipo de investimento praticamente derreteu lá em março, até comecinho de abril, né? Alguns sofreram mais, que nem o fundo de shopping sofreu bastante por conta do fechamento das lojas, né? Todos os shoppings no Brasil fechou. Por exemplo, empresa de aviação, empresa de turismo, essas empresas foram de hotéis, né? Todos esses setores foram os mais afetados, tá? O que é importante o investidor ou quem vai começar a investir ter em mente é que, assim, você não vai ter somente aquele investimento, você não vai ter somente um fundo de shopping, tá? Você vai ter um fundo de logístico, vai ter um fundo de laje corporativa, que são outros setores, né? Você vai ter ações, você vai ter renda fixa. Então, assim, é a carteira de investimento que vai ser ali o seu, vamos dizer assim, o seu contraponto, né? Vai ter alguns investimentos que podem cair, como caiu nesse cenário, e alguns até, como o e-commerce, por exemplo, caiu um pouquinho, mas logo depois já recuperou bastante. Então, assim, a carteira de investimento ela tem que ser equilibrada, né? Pensando justamente, não novamente numa pandemia, talvez, mas assim, pensando em qualquer cenário político, externo, Estados Unidos e China, qualquer coisa que possa acontecer, petróleo, enfim, todos esses cenários que impactam de certa forma na bolsa, mas às vezes respinga mais em um setor ou outro, né? Então, assim, o ideal é que a gente tenha setores diferentes, setores principalmente que são resilientes à crise, né? Setor de alimentação, setor de energia, por exemplo, enfim, alguns setores de saúde, né? Que, assim, mesmo com uma crise, as pessoas podem reduzir, claro, o consumo daquele bem ou serviço, mas que ele vai continuar existindo, né? Não vai ter um fim após uma crise, né? Então, assim, acho que respondendo a pergunta dela, né? Teve uma queda, assim, grande, né? Alguns fundos, por exemplo, até não distribuíram rendimento, né? Nesse período. Alguns só reduziram, né? O valor ali por mês. Alguns zeraram, porque, de fato, não está entrando dinheiro para o caixa, não tem como distribuir, né? Mas vamos trazer, só fazendo um paralelo, novamente, por exemplo, se a pessoa tivesse um imóvel físico, né, nesse momento, será que o inquilino ele ia continuar no imóvel? Será que ele ia pedir uma redução por algum tempo ali, alguns meses, no valor do aluguel? E assim, você ia ter aquela relação para você tratar, né? No fundo imobiliário, você teve ali
momentaneamente uma queda, né, dos valores, uma queda também da renda, mas você não teve dor de cabeça nenhuma para tratar com negociação, porque teve várias negociações, né, de contratos, inquilinos querendo fazer revisionais, enfim, você não teve dor de cabeça nenhuma com isso. A única coisa também, além da carteira diversificada que a gente tem que ter, é você sempre pensar lá na frente, né? Então, assim, está acontecendo um cenário agora, mas o que vai impactar nele daqui 10 anos? Né? Eu sei que é difícil a gente fazer esse exercício de longo prazo, mas quem consegue projetar a mente lá no longo prazo sofre menos agora, né? Então, acho que é mais ou menos isso. É muito importante esse pensamento de longo prazo. As pessoas sempre me perguntam assim, Ju, mas você fala tanto de viver o hoje, eu tenho que viver o hoje, mas você fica falando para eu pensar como é que eu vou estar daqui 10 anos? Porque os 10 anos vão chegar. Você não vai pensar em morrer, né? Você tem que pensar em aproveitar o momento de hoje, viver o hoje. Quando você faz um planejamento, você vive melhor o dia de hoje. Você vive melhor o momento presente. Porque, veja bem, dentro do desenvolvimento financeiro, quantas pessoas vivem todos os dias só para pagar boleto? Sai de casa de manhã, vive a corrida dos ratos do Robert Kiyosaki. Sai de casa, vai trabalhar, chega de noite, janta, dorme, vai trabalhar, chega de noite, janta, dorme, vai trabalhar. Para no final do mês pagar todos os boletos, acabou o dinheiro de novo, volta para o mesmo ciclo, continua correndo dentro desse mesmo ciclo. Você não está vivendo o momento presente, quando chegar o momento futuro, você vai continuar na mesma. Então, quando você vai continuar nesse mesmo ciclo todos os dias. Daqui 10 anos, você vai estar nesse mesmo ciclo. Então, pensar em longo prazo é viver o momento presente de forma saudável, pensando no hoje e no amanhã. Eu costumo sempre dizer que a gente tem que dividir o nosso tempo de pensamento. Pensar no passado, uma coisa de 15% só para pensar no aprendizado. O que passou pela minha vida que eu aprendo, que eu trago para o dia de hoje. Pensar no futuro em torno de uns 30% para se planejar a aposentadoria, planejar a realização dos sonhos. E 50% você está focado aqui, no momento presente. Porque esse momento presente é o único que existe, mas ele é também o único que faz você ter dias melhores amanhã. Então, nesse sentido, quando você projeta e pensa como é que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, você se planeja para isso. E aí você vai vivendo a sua vida no momento presente de forma mais saudável. Uma vida planejada é uma vida que você consegue viver com seus filhos, viver seu relacionamento amoroso, viver com a sua família, viver a tua carreira, fazendo do dia de hoje um melhor dia para amanhã. Pode parecer confuso. No curso Mente Rica, eu explico isso com muitos detalhes, você vivencia isso. Mas acredite, comece a pensar no seu futuro, vivendo o momento presente. E, por falar em pensar em futuro, agora o meu amigo Rafa vai esclarecer aqui para nós uma outra opção de renda passiva. E aí, por que eu chamei o Rafa para falar sobre essa outra opção de renda passiva? Vocês estão vendo a cara desse menino, né? Que esse menino é muito jovem. Olha, tem uma cutis, esse menino é um menino jovem. E o que eu percebi, gente? Não que o Luiz e o Flávio não sejam jovens também, nem eu. Nós estamos aqui tudo na flor da idade, nós estamos tudo jovem demais, mas é que o Rafa tem cara de ser mais jovem que nós. E aí, por que eu estou falando isso e brincando assim? Eu não sei se vocês perceberam, mas estourou de adolescente, ou que acabou de sair da adolescência, querendo investir na bolsa. Eu não sei se vocês perceberam, mas para mim foi uma avalanche de jovens, 18, 20, 23, 25 anos. Não, agora eu vou investir, quero vender carro, quero vender moto para investir na bolsa. Nossa, eu vou começar a investir agora. Eu acho isso fantástico, eu acho fenomenal, mas tem alguns cuidados. É por isso que eu convidei o Rafa, com toda essa contextualização que eu fiz aqui para vocês, para o Rafa falar para nós, explicar sobre essa opção de investimento, que é investimento na bolsa e investimento em ações. Conta um pouquinho para nós, explica um pouquinho para nós aí, Rafa. Então, para explicar, para você entender, né, o conceito, você que está ouvindo aí, de ações. Ações
você está comprando um pedacinho da empresa, vamos dizer assim. Você está virando sócio de uma pequena parte da empresa. Então, a empresa quer crescer, ela vai lá e coloca uma parte do patrimônio dela no mercado. Então, você pode ter essa opção de poder virar sócio de uma grande empresa, né? Esse é um dos, assim, dos pontos mais benéficos de se investir em ações. Você, com pouco dinheiro, consegue virar sócio de uma grande empresa, né? E por que todo mundo tá investindo agora em ações? Por dois motivos, né? A taxa de juros, a taxa Selic, que em 2016 era 14%, pouco mais de 14%, hoje está 2%, né? Então, aquela renda fixa que dava 1% ao mês, não existe mais isso, né? Então, a pessoa, para conseguir uma rentabilidade melhor, ela precisa correr um pouco mais de risco, né? E o mercado de ações proporciona isso, né? E também, com o coronavírus, aí, a Bolsa caiu 50%, né? Foi, assim, quase 50%. Foi uma queda, assim, muito grande. E até explicando como funciona um pouquinho o mercado de ações, ele antecipa um pouco o mercado real. Então, antes de realmente vir o coronavírus mesmo, só pelas notícias, a Bolsa despencou em um mês quase 50%, né? Então, você vê como que as pessoas investem com emoção, né? Às vezes a pessoa estava vendendo uma ação sem realmente saber por que ela estava vendendo, né? O vizinho ali vendeu, ela foi lá e também estava vendendo. E isso a gente chama de efeito manada, né? Quando um vende, o outro também vende, e aí vira uma grande queda. Mas, né, quem estava preparado, tinha um pouco de conhecimento, aproveitou essa oportunidade, né? Então, juntou juros baixos com o mercado caindo, então muita gente investiu, e a Bolsa que poderia demorar mais para recuperar, praticamente recuperou quase tudo. Caiu 50% e já recuperou praticamente aí 80%. Então, foi uma recuperação muito rápida, entendeu? Então, para você que quer investir em ações, procure conhecer a empresa que você quer investir, né? Então, eu vou investir porque meu amigo está falando que eu devia investir, ou porque todo mundo está investindo. Espera, né? Senta ali, escolhe uma boa empresa, mais de uma empresa, porque investir em ações, o risco está em não diversificar seus investimentos. E o que é a diversificação? Não colocar seus ovos na mesma cesta, né? Escolher várias empresas de setores diferentes e colocar um pouquinho do seu dinheiro em cada empresa, né? Isso é a chave aí para se investir em ações. Então, é um pouco disso. Você que está pensando em investir em ações, tome esse cuidado, diversifica seus investimentos, para não aí ouvir um amigo e acabar entrando no investimento equivocado. Maravilha. Bom, então vocês perceberam aqui que hoje 3 opções de você fazer renda passiva e de você começar a investir. Cada um de nós explicou aqui para você o que você pode fazer com o seu dinheiro nessas 3 opções. Agora nós vamos continuar aqui respondendo as perguntas de vocês. Já a gente vai voltar com o nosso conteúdo. Podem fazer perguntas à vontade. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Vamos ver aqui a próxima. Qual a melhor opção de liquidez diária para fazer render o caixa do dia a dia de uma empresa? Às vezes, na minha empresa, sobra caixa de um mês com menos gastos para outro. Essa vai para o Luiz Guilherme. Vai lá, Luiz. Vamos lá. Conseguiu entender direitinho a pergunta, Lu? Entendi. Beleza. Eu acredito que quando a gente fala em caixa, que aí já está relacionado também em questão de reserva de emergência, primeiro a gente não tem que se preocupar tanto com a rentabilidade. A gente tem que se preocupar com a liquidez e com a segurança. Tá? Então, é o dinheiro, parece que se eu entender, é o dinheiro da empresa dele, né? Do caixa da empresa dele. Do caixa. Então, ele não pode expor esse dinheiro a risco em hipótese alguma. Então, ele tem que buscar realmente um fundo de investimento ou um CDB, enfim, que, primeiro, dê segurança, segundo, dê liquidez imediata, porque se ele precisasse desse dinheiro para hoje
ou para amanhã, ele tem a opção de resgatar esse dinheiro. E aí, no terceiro ponto, buscar alguma rentabilidade a mais, que hoje não vai ser muito, vai ser em torno aí de 1,9% a 2%, que é quanto está a taxa Selic. Tá? Então, tem vários tipos de investimentos, CDBs, fundo de investimentos em renda fixa, que vai girar em torno disso daí. Mas o principal não é a liquidez nessa situação dele, e sim a segurança, e não é a rentabilidade o principal, né? O principal é a segurança e a liquidez para poder ter esse dinheiro seguro e resgatável a qualquer momento. Maravilha, Lu, gratidão. O que vocês me falam do Banco Digital C6? Vocês conhecem, meninos, esse banco? Banco eu Digital conheço, C6. mas eu não tenho conta nele. Tá. Você conhece, Eu Lu? também conheço, mas não tenho conta. Não conheço as especificações Rafa? dele, não. Eu também. Já ouvi falar, mas eu utilizo até o Nubank. Gabi, então, minha amiga, você vai ter que dar um Google aí para saber desse C6, porque aqui nós não estamos sabendo desse C6. Eu uso o Nubank e é isso aí. Hoje a gente não vai poder te ajudar nisso, minha amiga. É um dos poucos Vamos para a bancos próxima que eu não pergunta. tenho. O Nubank, Então, você vê? ele rende... O Nubank, ele rende, né? Só por você deixar o dinheiro lá. 100% aí do CDI. Também é um bom tipo de investimento para a Caixa, né? Eu sei, assim, que eu já ouvi falar que o C6 Bank, ele tem um tipo lá de... Assim que você abre a conta, vem tipo um chip, alguma coisa assim, para você colocar no carro e ter acesso no sem parar lá. Eu sei que tem esse benefício, mas eu nunca cheguei a abrir conta para fazer o teste. Então, assim, para quem viaja, geralmente tem que pagar uma manutençãozinha, né, desse chip aí. Aí parece que no banco aí você não tem essa cobrança. Entendi. Beleza. Então, Gabi, você faz a pesquisa, depois você manda para nós, que a gente quer conhecer também. Pagar consórcio de imóveis, prós e contras, comparado ao financiamento imobiliário. Quem quer responder essa? Eu posso começar. Vamos lá, se a gente for comparar, né, financeiramente, o consórcio ele vale mais a pena, né? Você tem um custo menor no final aí do período. Por quê? Você vai pagar uma taxa de administração que deve estar girando em torno de 20%, 22%, talvez por volta disso. E no financiamento, você, apesar do juros estar mais baixo hoje, né? Em torno, você vai conseguir um financiamento aí de 6%, 7%, 8% mais ou menos. Mas mesmo assim, né? Quando você faz isso há 30, 35 anos, o efeito bola de neve e juros compostos, ele fica gigantesco, né? Então, assim, comparar financeiramente, o consórcio ele vale mais a pena. Mas o que a pessoa precisa avaliar é a questão do tempo, né? Quando você financia, em poucos meses ali, né? Num curto prazo, você já consegue ter a chave do imóvel, vamos dizer assim. Agora, no consórcio, você vai, né? Ou se você tem que ter o quê? Ou um valor muito alto já para dar de lance, né? Para dar de entrada. Mas se caso não tiver, for só ali na parcela mesmo, você vai ficar por conta da sorte, que é o sorteio, né? Então, às vezes, vai levar um bom tempo para você conseguir adquirir de fato o imóvel. Eu acho que é isso que tem que colocar na balança. O quanto de tempo que você quer ter aquele bem, né? Para ver se vale a pena o consórcio ou não. E também pôr na ponta do lápis a questão dos valores, né? Eu acho assim que em ambos os casos, o ideal é a pessoa ter um bom valor de entrada, seja para dar de entrada no financiamento ou seja para dar um lance também no consórcio, para que ela não pague ou muito juros no financiamento ou também no consórcio ela fica ali vários anos, às vezes, pagando e não consegue obter o bem, né? Acho que é isso. Meninos, querem complementar? Perfeito, que o Flávio explicou aí. Beleza. Eu não gosto de nenhum dos dois. Não gosto de consórcio, não gosto de financiamento, gosto de compra à vista. Mas também concordo com o Flávio.
Levando-se em consideração o financiamento e o consórcio, penso que o consórcio seja uma opção melhor em termos de juros, em termos de endividamento. Mas eu ainda oriento você a fazer um planejamento financeiro. Eu acredito que é possível, se você se desenvolver dentro desses 3 pilares, fazer um planejamento e aí você juntar aí uma boa grana, pegar uma oportunidade, quem sabe pensar em pegar um terreno, ir construindo, ir pagando, às vezes essa construção, né? Existem opções interessantes quando você faz um planejamento e quando você vem se desenvolvendo. Normalmente essas opções, tanto de consórcio quanto de financiamento, eu costumo falar que são antecipações dos sonhos, né? Toda antecipação do sonho tem um custo. E às vezes esse custo é alto e esse custo chama-se juros. Os juros, quando você antecipa e não pode pagar aquela antecipação do sonho que você fez, ela vira um endividamento. E o endividamento compromete a vida, né? O endividamento compromete o sono, compromete a saúde. Então, nesse sentido, eu trago aqui a minha opinião de treinadora e opinião pessoal. Eu não gosto de nenhum dos dois, porque eu entendo que são opções de antecipação do sonho, mas eu também entendo que às vezes a pessoa quer ter alguma coisa e vai demorar um tempo para se conquistar aquilo. Então, precisa entender que toda antecipação tem um custo. Se você compreender isso e fizer um planejamento, você consegue obter aquele bem que você quer dentro das suas condições. Então, entre um e outro, eu acho que o menos ruim é o consórcio, a minha opinião. Só mais um complemento, Ju. Vai. Assim, não fazer o consórcio, né? Acho que muita gente faz o consórcio com um objetivo do quê? De ter um boleto para pagar, né? Porque às vezes a pessoa não consegue poupar ali do seu salário e ela fala, eu preciso ter um boleto, eu preciso ter alguma conta que tire o dinheiro da minha conta ali, e aí ela acha que está sendo um investimento. Então, com esse tipo de intuito, né, fazer um consórcio só para ter ali uma saída do seu recurso, eu acho que não é interessante, porque você vai pagar para alguém administrar o seu dinheiro, né? A taxa de administração é basicamente isso. Então, assim, não faça uma dívida, né, para você ter ali achando que está tendo um investimento no final das contas, né? Quando essa é a intenção, você precisa urgente procurar um de nós para te auxiliar, para você fazer teu planejamento financeiro, porque você está perdendo dinheiro. Tudo aqui, antecipação de sonho, às vezes pagar para, como o caso de um consórcio, pagar para poder juntar o dinheiro, pelo amor de Deus, você está pagando, você está dando o seu dinheiro, né, para que você junte isso. Então, se você não consegue juntar dinheiro, precisamos entender o porquê você não consegue juntar dinheiro, né? E esse porquê, ele pode vir de alguma carência emocional, de alguma crença limitante que você tem, precisa ver qual é o teu relacionamento com o dinheiro, o que que você, qual o vínculo que você tem nesse sentido, para que você possa se desenvolver financeiramente e parar de ficar pagando para terceiros para fazer aquilo que é seu, o dinheiro é seu, o dinheiro, você trabalha para conquistar o dinheiro, então cuide do seu dinheiro, respeite o seu dinheiro, ame o seu dinheiro, para que você possa se desenvolver cada vez mais e trazer esse fluxo da prosperidade para você. Bom, vamos ver o que mais que a gente tem de perguntas aqui, para a gente responder para vocês. Fiquem à vontade, gente, para fazer as perguntas. Espera aí. Pagar consórcio. Qual a melhor opção de banco digital? Eu não quero fazer propaganda não, né, gente? Que a gente não está sendo paga aqui para fazer propaganda, mas, assim, para mim, é Nubank. E vocês? Também. Inter, é uma opinião diferente. Mas eu gosto do Nubank também. Eu tenho o Nubank, mas eu também gosto muito do Inter, como o Flávio falou. Acho que a taxa até para saque, o Nubank cobra saque, né? O Inter é de graça. Eu acho assim, o Inter tem os dois. Eu acho que o Inter tem a plataforma ele é um pouco mais completo, também, né? Pode falar, gente. Eu acho que o Inter ele é mais completo, né? Ele tem corretora também, dá para você investir. Tem umas compras lá que você faz, né? Tem cashback. Então, assim, tem loja lá dentro, né? Eu acho que ele é mais interessante. Mas o Nubank é muito bom também, porque ele se propõe. E agora ele comprou uma corretora, né? Vamos ver como que vai ficar aí essa fusão. Uma corretora que eu gosto muito, inclusive.
Rafa estava falando? Eu já tenho os dois. Eu já tenho os dois. Já abri os dois, não tem custo, então eu acabei ficando com os dois. Mas eu prefiro o Nubank também. Bom, então respondemos aí a pergunta de vocês. Depois eu vou cobrar lá deles, né? A propaganda que a gente fez aqui. Ó, tem um terceiro que chama Sofisa, tá? É um banco legal também. Ah, é. Esse Sofisa também já chegou para mim aqui uma proposta. Vamos lá, tem isso, tem isso mesmo. Eu pago sem parar. Foi esse um dos motivos que interessei. Ah, beleza. E aí o Rafael Zaqueu colocou aqui para nós. C6 é uma boa opção de conta digital. Ele tem algumas opções a mais que o Nubank. Tem um CDB com liquidez diária de 102% CDI, saque no caixa 24 horas sem custo. Beleza? Obrigada, Rafa, por colocar aqui para nós. A Eveline, por que vale mais a pena alugar um imóvel do que comprar um imóvel? Gostei dessa pergunta. Quem vai? Por que vale a pena alugar um imóvel do que comprar? Vamos lá. É assim, eu acho que esse tipo de situação, né, ela não cabe para todo mundo da mesma forma. Eu acho que tem que ser bem particular, né? Por quê? Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu prefiro hoje morar de aluguel, né? Porque eu faço o meu planejamento. Então, esse é o ponto principal, né? Para você optar pelo um aluguel e não comprar um imóvel físico agora. Por quê? A gente faz uma simulação, né? Poxa, se eu for comprar o mesmo imóvel que eu moro hoje, quanto que eu vou pagar? X mil reais. E se eu, então, não dá aquele, né? Tem o valor de entrada, que geralmente a gente tem que dar no financiamento. E se eu investir esse valor, e aí eu morar de aluguel nele, pagar uma taxa bem pequenininha, e investir a diferença do que seria o valor do financiamento para o valor do aluguel, né? Então, a conta ela tem que dar certo, né? Às vezes, dependendo do imóvel que a pessoa está pretendendo comprar, às vezes vai valer até a pena, se ela tiver o valor total, principalmente, até vale a pena, mas aí tem que ver outras questões também. Será que ela não pretende mudar? Né? Ela tem alguma pretensão de mudar dali, daquela casa, daquela região? A pessoa é nova, é solteira, de repente ela pode ter uma oportunidade em outra cidade, em outro estado, em outro país. Então, assim, são vários aspectos que faz também a gente tomar essa decisão, né? Então, para mim, eu gosto de ter essa liberdade. Por exemplo, eu posso trabalhar pela internet e morar em outra cidade, né? Que eu vou continuar fazendo a minha atividade normalmente. Então, assim, será que cabe para todo mundo? A pessoa tem filhos, aí fica difícil para ficar trocando os filhos da escola, alguém faz faculdade, enfim, são vários pontos que precisam ser analisados para chegar a essa decisão. Então, sim, faz sentido para mim morar de aluguel por um tempo. Então, aqui também entra outro ponto, né? Não é morar de aluguel para sempre, tá? Precisa ter um planejamento, tá? Por um período. Eu estimo ali entre 10, 15, 20 anos, dependendo, para a pessoa fazer esse planejamento por esse período, morar de aluguel e depois ela conseguir comprar uma casa própria, né? À vista, principalmente, aonde ela quer permanecer por muito tempo, num bairro que ela, de repente, pretende morar, né? Que ela gosta. Enfim, acho que é bem pessoal, mas seria mais ou menos esses pontos a serem analisados. Ju, alguém quer complementar? Eu acho que o Flávio foi perfeito. É muito pessoal, vai de acordo com os objetivos das pessoas, mas vamos falar assim, financeiramente, simplesmente financeiramente, essa era uma discussão que vinha muito uns anos atrás, quando a taxa Selic estava mais alta. O Rafa falou agora há pouco que hoje, quando você quer ter uma rentabilidade maior, você tem que tomar risco. Então, quando a taxa Selic estava a 12%, 14%, você pegava esse dinheiro do imóvel, 300 mil, e colocava numa renda fixa, que é um investimento seguro, ele te dava um retorno de 1% ao mês, ele te dava inicialmente 3 mil reais. Com 3 mil reais, você pagava 1.200, 1.500 reais de investimento, de aluguel, e isso te sobrava um dinheiro. Então, com certeza valeria a pena você morar de aluguel. Mas hoje, como a taxa está baixa e você vai ter que tomar risco com esse dinheiro, você vai pegar o dinheiro que você vai contar por um imóvel e colocar num investimento, por mais que seja diversificado em ações, como imobiliário, para tomar risco. E eu acho que aí entra muito mais essa questão que o Flávio estava falando de objetivos pessoais. Porque hoje, se você for colocar na renda fixa e render
2% ao ano, 300 mil de um imóvel, você não paga o aluguel que você vai ter que honrar ali todo mês, entendeu? Então, acho que hoje está um pouquinho mais difícil valer a pena. Isso financeiramente falando, tá? Sem contar objetivos pessoais. Mas há uns 2, 3 anos atrás, acho que isso era muito viável. Ótimo, muito bom. Rafa, quer falar? Só acrescentando. No Brasil, a gente tem isso de pensar mensal, né? E às vezes esquece de fazer um planejamento anual. E principalmente agora, com essa taxa de juros baixa, o rentista que estava ali no banco recebendo 1%, se ele, né, quer fazer um planejamento, ele não consegue fazer mais mensal. Ele precisa pensar anual, né? Ele fecha o ano e ele pensa nessa rentabilidade para o próximo ano, né? Não mais mensal. Uhum. Muito bom. Eu quero trazer também aqui para a nossa roda aqui uma outra forma também de ver esse assunto, por isso que eu gostei tanto. Na verdade, esse assunto daria uma live só sobre esse assunto, né? Entre imóvel e pagar aluguel. Nós temos no Brasil uma crença, né, muito forte de imóvel próprio, da casa do sonho, da casa própria. E a gente precisa prestar atenção em tudo que é dito como verdade absoluta, né? A gente precisa sempre olhar para o momento presente. Hoje, será que isso faz sentido? Ontem, será que isso fazia sentido? Mas você veja que as pessoas já crescem dizendo, você tem quem casa quer casa, você tem que ter uma casa própria, como se isso fosse uma obrigação. Se a pessoa não tem uma casa própria, ela não é ninguém na vida. Se ela chega nos 50 anos e não tem uma casa própria, ela não é ninguém na vida. Então, tomar dentro do âmbito de inteligência financeira, que é a minha especialidade, tomar cuidado com essas verdades absolutas e com essas crenças. Por quê? Na verdade, o que você precisa olhar é o seu interesse, o seu objetivo e as suas metas. É por isso que no começo da nossa live aqui, eu disse que tudo isso que nós estamos conversando aqui faz sentido quando você tem metas e objetivos claros, quando você tem propósito. Por quê? Quando você sabe onde você quer chegar, quando você sabe o que você quer da vida, você aproveita o melhor de tudo aquilo que a gente está explicando aqui para você. Então, quando você sabe exatamente o que você quer, você tem condição de avaliar todas as opções que a gente está dando para você e pensar, não, essa opção vai caber melhor para aquilo que eu quero para a minha vida, para onde eu quero chegar. Dentro desse escopo aqui, que eles acabaram de explicar, da casa própria, é muito pessoal, porque vai muito daquilo que você realmente quer para a sua vida. Mas o que eu costumo falar também é de você não se ater a esses pensamentos que são tidos como verdade absolutas, do tipo, eu tenho que ter uma casa própria, e você se ater mais àquilo que você quer para a sua própria vida. Além disso, você colocar na ponta do lápis. Tem dúvida? É o que eu sempre falo. Olha sempre os prós e os contras. Pega uma folha aí na tua casa, qualquer processo de decisão que você tem, e faz 2 colunas. Se eu decidir por sim, se eu decidir por não. Num caso de imóvel, o que eu costumo falar para as pessoas que fazem treinamento comigo, coloca os valores das possibilidades de aluguel que você quer e o valor da possibilidade da casa própria que você quer. Olhou aqui, mas aí tem que ser nas mesmas características. Todo processo de comparação tem que ser igual. Você não tem como comparar aqui o aluguel de uma casa de 5 quartos com uma casa que você vai comprar que é de 2 quartos. Pega as mesmas características, o valor da casa se você fosse comprar e se você fosse pagar aluguel. E faz uma projeção na linha do tempo. Não adianta também fazer, como o Rafa falou, uma projeção e uma análise mensal. Porque se você fosse comprar uma casa, você não faria uma variação mensal, porque você vai ter essa casa, às vezes, por 15, 20, às vezes o resto da vida. Então, tem que fazer uma avaliação a longo prazo do pagamento do aluguel e do pagamento dessa casa. Quanto que isso renderia para você de investimento a longo prazo, quanto aquilo que você tem na casa. Lembrando que a casa, gente, não é um ativo. Leia Pai Rico, Pai Pobre. A casa tem muitos gastos. Primeiro, quando você vai comprar essa casa, você já tem todos os gastos de documentação com essa casa. Além disso, você tem todos os gastos de manutenção com a casa. E outra coisa que precisa levar em consideração também, que eu falei que isso aqui vai longe. O negócio de casa vai longe. É que o patrimônio é imobilizado. O seu dinheiro vai ficar parado nesta casa. Então, como o Flávio falou, se você quer ir para outro lugar, se quer mudar de país, se quer mudar de cidade, você vai ter que vender essa casa. Não é fácil vender a casa, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, qualquer momento existem momentos que são só de crise imobiliária. No momento que nós estamos, a crise é a crise financeira.
é uma crise de saúde, é uma crise geral. Então, se você precisasse desse dinheiro, você não tem esse dinheiro na mão. É patrimônio imobilizado. Então, você tem que pensar em tudo isso. Se esse dinheiro tivesse investido, você precisasse do dinheiro, você teria o dinheiro. Eu tenho um cliente, nessa época agora de pandemia, até gravei um vídeo outro dia, ele chegou para mim e falou, Ju, eu não tenho dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, mas ele tem mais de 1 milhão em patrimônio, mas não tem dinheiro para pagar a escola dos filhos. Então, a gente precisa pensar sempre a longo prazo, como a gente veio conversando, e de uma forma ampla. Isso é inteligência financeira, é você pensar em todos os aspectos da decisão. Esse cliente tinha mais de 1 milhão em patrimônio, mas não estava sem dinheiro para pagar a escola dos filhos. Por quê? Patrimônio é patrimônio, não é cash, dinheiro vivo para você pegar e gastar na hora. Se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem depois que a gente faça uma live para vocês só sobre isso, se tiver pelo menos umas 20, 30 pessoas interessadas, a gente pode até fazer, né, meninos? Pode. O que vocês acham? Com certeza. Sim. Então, vamos lá. As demais dúvidas aqui que vocês têm, porque nosso tempo aqui também já está acabando. Tá tudo certo aí com a internet, gente? Sim? Tá? Então, beleza. Tá. Como escolher um fundo... O José Rodrigues. Como escolher um fundo imobiliário que dê boa rentabilidade e que as cotas valorizem? Vamos lá. Acho que você já explicou, né? Já falou isso, Flávio? Não? Não especificamente nisso, né? Mas vamos comentar. Assim, primeiro, né? A gente não pode escolher apenas um fundo, tá? O ideal é aí que você tenha, sei lá, no mínimo 6 fundos, né? Então, assim, já começa aí pela diversificação, você tem que ter mais de um fundo, tá? Outro ponto, tudo é questão de risco e retorno, tá? Então, assim, eu quero ter o melhor fundo em questão de rentabilidade. Então, você vai ter, talvez, ele aqui rendendo mais, só que você, por outro lado, não vai ter a segurança, né? Vamos dizer assim, o fundo mais seguro da Bolsa. Né? Você vai ter um risco ali que, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de setores, né? Pode ser um setor de fundo de desenvolvimento, né? Que o gestor ele vai pegar o recurso, vai construir, vai comprar um terreno, vai construir. Então, assim, existe um risco na operação como um todo, né? Em contrapartida, ele tende a te dar um retorno maior também, tá? Outro fundo que paga um pouco mais assim é de agências bancárias, né? Por outro lado, a gente está vendo aí que os bancos estão fechando as agências. Então, assim, será que vai continuar existindo? Na hora que tiver um banco que finalizar o contrato daqueles imóveis e ele não renovar, né? Aí o dono, o gestor vai ter que correr atrás e colocar novos inquilinos. Então, assim, não tem nada que seja o melhor dos mundos em questão de rentabilidade, segurança, né? E valorização da cota também, ele perguntou aqui, né? Então, assim, a valorização da cota no longo prazo, de novo, longo prazo, 10 anos, 15, 20 anos, ela tende a ser corrigido pela inflação, tá? Porque a cota... Por que valoriza a cota? Né? No dia a dia é oferta e demanda. Então, são os investidores ali comprando e vendendo, né? Notícias entrando ali todo momento. Mas no longo prazo, ela tende a ser corrigida pela inflação, porque os imóveis, eles são, né? Eles valorizam praticamente pela inflação também. Então, assim, todo ano que o gestor vai lá e faz uma reavaliação do imóvel, né? Tudo bem, um ano, por exemplo, esse ano tende a ter uma queda. Eu já até vi alguns fundos divulgando aí que os imóveis desvalorizaram 5%, né? Então, assim, só que no longo prazo, esse fundo ele tende a ir valorizando, né? Sendo corrigido pela inflação, justamente porque os imóveis, na média, eles são valorizados pela inflação. E, por outro lado, o rendimento que é distribuído, né? Por que ele também oscila? Geralmente também é uma correção da inflação nos contratos de aluguéis, ou pela inflação ou pelo IGPM. Né? Alguns fundos eles têm contratos que são corrigidos pelo IGPM, então agora o IGPM está um pouquinho mais alto, ele vai ter talvez um retorno maior o ano que vem, né? Quando tiver uma correção. E alguns são corrigidos pela inflação, alguns são corrigidos pelos dois índices. Então, assim, são várias coisinhas que a gente tem que analisar do que simplesmente olhar, por exemplo, num site lá, numa tela, e ver que aquele fundo específico
no último ano pagou mais, né? Não seria essa a melhor forma de você escolher um fundo, tá? Porque às vezes naquele determinado mês ou período ou ano, aquele fundo pode ter pago uma renda maior porque ele vendeu um ativo, né? Às vezes ele vendeu lá um prédio e aquele lucro que ele obteve naquela operação, ele distribui para os cotistas. Isso distorce o percentual naquele período, porque não é recorrente ele distribuir aquele valor que ele distribuiu naquele período. Então, sim, tem que tomar cuidado também com esses pontos, né? São características, então a gente precisa entender como que funciona basicamente a indústria dos fundos, né? Que inclusive semana passada a gente bateu 1 milhão de investidores, né, na bolsa. Ações já passou de 2 milhões. Tesouro Direto também já passou de 1 milhão. Só tava os fundos imobiliários aí um pouquinho para trás, mas agora chegou também 1 milhão. Agora já chegou. Maravilha. Gente, que bom que vocês participaram bastante aqui da nossa live com perguntas. Isso aí, gostamos, adoramos responder as perguntas, então que bom da participação. Quanto mais perguntas vocês fazem, mais rica fica a nossa aula, mais rica fica a nossa live. Agora nós já vamos encaminhando aqui para o final. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem fazer. E agora nós vamos entregar para vocês os segredos. Afinal de contas, essa live é 4 especialistas e um segredo. Qual é o segredo, Luiz? Um segredo apenas dos investimentos em fundos de investimentos, da pessoa fazer o investimento em fundo de investimento? Eu acredito que o grande segredo é você saber, no mínimo, analisar uma lâmina de fundo de investimento. Para você entender aonde está indo o seu dinheiro, onde o fundo está aplicando esse dinheiro, quais são os objetivos desse fundo, quais são as taxas que você vai pagar, quem são esses gestores, e analisar a rentabilidade histórica, o mais longo prazo possível de histórico, porque para entender como que se esse fundo já passou por crises, como ele reagiu na crise, não que vai garantir a rentabilidade futura, né? Mas já dá para ter uma ideia de posição dos gestores, como eles reagiram às grandes crises. E eu acho que sabendo entender essa lâmina aí, é um grande segredo para ter sucesso investir em fundos de investimentos. Beleza, então anota aí, hein, gente? Anota essa chave. Fundos de investimento, qual é o segredo? Conhecimento. Certo, Luiz? Certo. Maravilha. Flávio, qual é o segredo para se investir em fundos imobiliários? Bom, eu vou contar assim uma situação que aconteceu comigo, inclusive, tá? Porque assim, eu sempre fui disciplinado financeiramente, mas eu nunca conseguia poupar e investir. Então, assim, o que me fez mudar a minha mentalidade em relação a isso foi, de fato, investir, mas com o propósito de construir um patrimônio. Então, esse seria o segredo. Por quê? Eu vejo muitas pessoas investindo, até conseguindo investir, mas com um propósito errado. Ela começa a investir já pensando em utilizar aquele dinheiro daqui a um tempo, né? Para isso, a gente tem a reserva de emergência, a gente tem investimentos em renda fixa para objetivos, né? Por exemplo, fazer uma viagem, trocar de carro, comprar uma casa, que seja. Mas para o lado do investimento mesmo, construir um patrimônio, você tem que olhar isso justamente como uma construção, né? E não assim, vou investir R$1.000, quando que eu posso tirar? Quando que eu posso sacar? Qual a rentabilidade que eu vou ter? Então, sim, é mudar essa forma de pensar, né? Principalmente para quem está começando, eu acho que tem muito isso. É comum, é normal. A pessoa vir com essa mentalidade. Quando que eu vou tirar? Ou quanto que vai me render, né? Qual que é o melhor investimento? Então, acho que é isso. Uma coisa que funcionou para mim, alguns anos atrás, né? Que eu já tinha o primeiro passo, que é pelo menos ser disciplinado, mas eu não conseguia fazer aquele dinheiro crescer, né? Poupar todos os meses e investir todos os meses. Então, o segredo seria esse: invista com o propósito de construir um patrimônio para a sua vida, né? Para a sua vida financeira como um todo. E uma palavra, Flávio? Invista com propósito. Propósito. Ótimo, maravilha. Rafa, qual é o segredo para se investir em bolsa de valores em ações? Para mim, o segredo é saber aonde você está investindo, né? Saber ali
aonde você está colocando o seu dinheiro, para ter ali uma análise pessoal, né? Não, até mesmo se um assessor te orientar uma ação, ou um analista, o que for, você entra ali, analisa você, a empresa, e toma também as suas decisões, né? Porque é o seu dinheiro que vai ficar ali. Então, é de extrema importância você saber onde você está investindo. Maravilha. E uma palavra, Rafa? Uma palavra é conhecimento. Conhecimento. 4 especialistas e um segredo. Dentro de inteligência financeira, quando você tem a percepção de onde você está, de onde você quer chegar, você tem um propósito definido para onde você quer chegar. E quando você tem esse propósito, você sabe o caminho que você vai percorrer. E aí você busca ferramentas, condições, um veículo, um combustível para você colocar nesse carrinho para você chegar onde você quer chegar. O combustível desse carrinho são os seus sonhos. O que vai te levar a chegar lá é o conhecimento e a consistência. O segredo é o conhecimento e a consistência. Quando você está determinado, você tem esse propósito definido, você então vai juntando elementos para te ajudar a chegar nesse lugar que você escolheu para a sua vida, nesse seu objetivo final, nesse lugar que você se vê daqui 15 anos, daqui 20 anos. E tudo isso que nós proporcionamos para você aqui é um pouquinho daquilo que você precisa para chegar lá. A ferramenta conhecimento. E ao longo desse período todo, para atravessar essa jornada, você precisa de consistência. O conhecimento isoladamente, ele não faz você chegar até lá. O que faz você chegar lá é unir conhecimento, ação e consistência. Você adquire conhecimento, você coloca em prática, e aí você tem consistência em estar sempre colocando em prática, diariamente, poupando, investindo, revendo o seu planejamento. Opa, aqui não está funcionando muito bem, aqui está funcionando, procurando conhecer cada vez mais daquilo em que você está investindo, ou seja, do seu próprio veículo, do veículo que está te levando até o lugar onde você quer. Esse é o segredo da nossa aula de hoje. Esse é o segredo do desenvolvimento financeiro. Conhecimento, ação e consistência. Dessa forma, você vai alcançar os seus objetivos e as suas metas financeiras. Eu estou muito feliz com a participação de vocês, meninos. Estou muito feliz com o nosso momento. A Érica está... Pode falar, Flávio. Eu acho que foi assim, foi de extrema... foi muito rico o conteúdo, né? Acho que todo mundo conseguiu trazer um pouquinho aí de cada área, né? Para a gente juntar aí. E para quem acho que está nos assistindo, claro, a gente aprende aqui também participando, mas acho que quem está nos assistindo pode aprender bastante aí com todos nós. Por falar em quem está nos assistindo, gente, fala aí para nós o que vocês acharam da nossa live de hoje. A gente quer saber se vocês gostaram para a gente fazer outras vezes. Fala aí uma palavra, o que vocês acharam da nossa aula de hoje, da nossa live. Escrevam aí no chat, a gente quer ouvir a opinião de vocês. A gente quer saber o que vocês acharam. Nós, quando estamos do lado de cá, a gente tem tanto amor para dar para vocês, a gente tem tanta vontade de que o mundo inteiro tenha acesso a esse conhecimento de educação financeira, para isso fluir, porque quando a educação financeira fluir para um número muito grande de pessoas, imagine como será para nós todos, em termos financeiros. Então, ficamos muito felizes com o feedback de vocês. Digam aí para nós o que vocês acharam da nossa aula de hoje. E enquanto eles vão falando para o que acharam, Rafa e Luiz e Flávio, mais uma vez, a minha gratidão por estarmos juntos nesse momento, que para mim foi maravilhoso, adorei, podemos fazer muitas outras vezes. Eu que agradeço, Ju. Espero que a gente faça mais mesmo, porque é muito importante compartilhar trazer à tona, né, mais um pouco desse assunto de educação financeira. Foi bem legal, Ju. Ainda mais com especialistas em finanças. Foi uma troca legal de conhecimento e sabedoria. E uma mensagem que eu queria deixar para todo mundo que está aí com medo dessa mudança do mercado, né? Eu acho que o risco está em você não conhecer os seus investimentos, o mercado. Então, procura conhecer um pouquinho, estudar um pouco, né? Mesmo contratando até um profissional de finanças, dedica um pouco ali
para entender sobre o mercado, porque a sua aposentadoria, seus planejamentos, eu acho que planejamento foi feito não para fazer uma vez só, né? Para fazer e acompanhar, né? Porque a vida muda, o tempo, o longo prazo faz com que as finanças e os investimentos mudem. E você vai ter que alterar isso, e você tendo um conhecimento, né, mesmo tendo um profissional, vai te ajudar muito. Maravilhoso, muito bom. Gente, e, de novo, recapitulando o segredo: conhecimento, ação e consistência. Então, se você está buscando conhecimento sobre finanças, tem os nossos canais, os meninos vão falar aqui os canais deles. Tem o canal Sou Mente Rica, lá tem conteúdo todos os dias, tem vídeo todos os dias, tem post todos os dias com conteúdo, porque o propósito da Mente Rica é levar finanças positivas para o mundo inteiro. Então, Sou Mente Rica lá no Instagram. Aqui no meu canal no YouTube, você se inscreve, assim, coloca o sininho aí para você receber, porque aqui toda semana vai ter uma aula exclusiva para vocês, ou uma live exclusiva, com conteúdo como esse, conteúdo riquíssimo. Tem uma planilha gratuita, uma planilha de planejamento financeiro mensal e anual, e 4 aulas que eu explico como fazer essa planilha, como fazer o planejamento mensal e financeiro. O William vai colocar aqui para vocês o link, vocês também têm acesso a isso. E entrem nos grupos de WhatsApp, no Telegram, o grupo Mente Rica, e no Telegram também Mente Rica, que nós sempre colocamos lá as novidades e conteúdo para vocês. Tem o link na bio e o William vai colocar o link aqui também para vocês. Então, eu quero pedir para os meninos, se vocês têm também canais que têm conteúdo para as pessoas. Gente, é conteúdo gratuito. Vocês só precisam tirar um tempo para ver tudo isso e para conhecer um pouquinho mais. Meninos, querem falar dos canais de vocês? O meu é flavioneves.consultor, no Instagram. Lá eu posto diariamente conteúdos tanto educacionais, notícias de mercado, como eu invisto, às vezes também eu coloco algumas coisas lá, mas sempre com um intuito educacional, né? Eu nunca coloco coisas para indicar, né, ou fazer algum tipo de indicação, é sempre com o intuito de conhecimento para a pessoa poder, de fato, colocar em prática no seu dia a dia também. flavioneves.consultor. Maravilha. Lu? Eu estou no Instagram também, @LuizGuilhermeBaruffi, tudo junto. Tá? Lá também disponibilizo vários conteúdos sobre finanças, educação financeira em geral, investimentos. Lá na bio tem meu contato, fiquem à vontade para tirar dúvidas, acompanhar via direct, enfim. Eu estou lá no Instagram para disponibilizar esse conhecimento para vocês. Maravilha. Rafa? Eu também estou no Instagram, rafa.investimentos. Então, eu também gosto ali de sempre estar trazendo conteúdo, atualizar sobre o mercado. Então, para você que quer ali aprender um pouco de investimento, segue eu lá. Maravilha. Gente, então, muito obrigada a vocês todos que participaram da nossa aula hoje. Um forte abraço a todos vocês. Estamos aí nos nossos canais e foi um grande prazer estar com vocês hoje, Luiz, Flávio, Rafael. Adorei o nosso momento. Com vocês todos que estão em casa assistindo, foi um grande prazer. Gratidão. Obrigado, Ju. Boa noite, todo mundo. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.